Boa tarde, 22 de fevereiro de 2021. Estou aqui para gravar este vídeo para vocês analisarem o que eu estou falando e avaliarem algumas questões que eu identifiquei. Se vocês gostarem do vídeo, dê um like, se não, dê um dislike, pode compartilhar, eu agradeço essa força. É referente a essa votação que ocorreu na Câmara dos Deputados para saber se o deputado, se houve uma legalidade na prisão ou não do deputado Daniel Silveira, uma vez que ele fez um vídeo um pouco exacerbado, vamos dizer assim, mas se alguns de vocês, inclusive os políticos, forem às ruas, saírem aí da casinha de Brasília, vocês vão identificar que muita coisa ele falou, o que muita gente gostaria de falar, não é? E vocês foram totalmente desleais com um colega, vamos dizer assim, de trabalho. Pode ser de alguma ideologia diferente de vocês, certo? Mas ele foi eleito através do voto da população, que dizem que o poder emana do povo. Então, este deputado federal, ele estava lá representando uma parte da população, uma parte dos brasileiros. Ele estava representando o seu voto, aquele que apostou naquilo que ele prometeu enquanto estava em campanha. E eu acho que ele não mudou o perfil dele de forma alguma. Muitos deputados federais mudaram, deixaram muitas coisas acontecerem, e esta votação foi a gota d'água para o brasileiro identificar aquele deputado que de fato está preocupado com a população, aquele que deu o seu voto para eleger vocês, deputados federais. Vocês não tiveram nem a inteligência de entender que ali vocês não estavam sendo juízes, vocês não estavam julgando a figura do Daniel Silveira, e sim a obrigação de vocês era julgar se a prisão dele foi legal ou ilegal, coisas que vocês não fizeram. Vocês falaram da vida dele, vocês falaram que ele era ex-policial. Pelo que eu sei, ele não é ex-policial. Vocês falaram que ele foi preso 90 vezes. E ele falou que foi preso 90 vezes. Mas vai identificar as 90 vezes que ele foi preso? Com certeza, provavelmente não foi porque roubaram. E será que ele roubou alguma coisa? Mas isso foi antes do diploma que ele recebeu. O diploma que ele recebeu igual a vocês. E vocês não tiveram pena, não tiveram dó, não tiveram misericórdia. Mesmo no momento que ele se retratou na defesa dele, falou que ele excedeu nas palavras, e aonde ele tinha prerrogativa de falar, prerrogativa dos seus atos e prerrogativa dos seus votos, garantido na Constituição, artigo 53. E vocês não quiseram analisar isso. Vocês quiseram execrar esse deputado federal. Vocês não tiveram respeito à família dele. Vocês não tiveram respeito à esposa, a filhos dele, certo? Vocês não tiveram pena dos eleitores dele, não respeitaram
Nada. Se vocês tivessem na época da Inquisição, vocês já tinham jogado ele na fogueira. Se fosse um país aí de extrema radical, que vão decapitar jornalistas e etc., se fosse nesse país, vocês já tinham mandado decapitar. Se aqui no Brasil tivesse prisão perpétua, vocês já tinham condenado o deputado federal à prisão perpétua. Infelizmente, a maioria de vocês não eram para estar aí sentado na cadeira. Vocês estão colocando o mandato de vocês à prova dos eleitores que vão analisar vocês a partir dessa votação até quando vocês forem tentar ainda se reeleger para este cargo que tem que ser digno de um ser humano, de um homem ou uma mulher que tenham ética profissional, que estejam preocupados de fato com a população menos favorecida. Vocês estão vocês estão disfarçando que estão preocupados com a população. É aquele negócio, já que você está dentro, fique quieto, não precisa brigar com ninguém, não precisa brigar por prerrogativa, vamos deixar para lá, é só a gente ficar quietinho aqui que nós estamos garantidos. Negativo, nós colocamos vocês aí para brigar pela população, brigar pelas liberdades que nós conquistamos, e vocês mesmos falam, depois do fim da ditadura, que vocês acham, muitos acham, o fim da ditadura, o início da democracia. Que democracia é essa? Que a gente está vendo muita gente sendo presa por estar falando alguma coisa que acha que tem que falar. Para vocês, deputados e senadores, ouvirem, vão às ruas, vão nos seus currais eleitorais, vão nos seus estados para saber o que a população está querendo que vocês façam, certo? Não fiquem parados, sentados a bunda aí nessa redoma da Câmara dos Deputados e do Senado. Vão saber, vão nas suas redes sociais para saber o que a população está querendo. Será que vocês estão querendo se reeleger? Façam por onde vocês merecerem serem reeleitos. Entendeu? Vocês entregaram a prerrogativa e entregaram para os leões um deputado federal que tinha uma prerrogativa de falar, de votar e qualquer ação que ele tiver. Vocês quebraram essa coisa que foi conquistada durante 30 anos, uma briga de liberdade de expressão, e agora que nós temos as redes sociais, podemos falar cara a cara, porque a gente liga para os seus gabinetes, vocês não dão resposta, então vocês têm que estar na rua, porque provavelmente vocês não vão ser mais eleitos. Não vão ser, porque com esse comportamento atípico de vocês estão vendo pessoas sendo presas por liberdade, por eles estarem falando, fazendo protesto. Você acha que a maioria desses que estão presos quebraram alguma coisa, tocaram fogo em alguma coisa? Que processo é esse? Como o ministro Marco Aurélio falou, um processo que é natimorto e um processo sem fim. Como é que vocês deixam acontecer isso? Cadê o processo? Advogados que não têm acesso ao processo, né? O Ministério Público não acionou ninguém.
Estão querendo calar todo mundo. Por quê? E vocês aí parados, parece que vocês não estão enxergando o que está acontecendo. Mandado de prisão em flagrante. Eu nunca vi isso. Parece aquele filme Minority Report com Tom Cruise. O pessoal vê na tela o crime que vai acontecer. Aí, ó, o crime vai acontecer. Faça um mandato de busca, faça um mandato de prisão, tudo em flagrante, porque daqui a meia hora o crime vai acontecer. Que negócio é esse? E eu pensando, há um tempo atrás, eu ouvi aí de juristas, eu não sei nem o nome, né? Não sei nem o nome. Olha que interessante que eu ouvi. Eu pensei que o Brasil ia mudar. Escute essa, aspas. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Não se ofereça para exercer cargos políticos. Esta é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal é absolutamente inconstitucional. Aí em seguida eu falei, caramba, cara, que coisa maravilhosa, eu ouvi isso. A liberdade de expressão está garantida. E logo em seguida, uma outra pessoa da área jurídica falou assim, é uma censura prévia, e a censura é uma mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano, e quem gosta de censura é ditador. Aí eu falei, estou no país perfeito, porque é um país que não tem terremoto, não tem maremoto, não tem terrorismo, né? E eu conversando com Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor não trouxe nada para esse Brasilzão que nós vivemos, um Brasil com essa extensão territorial, com essa riqueza, diversidade de pessoas, de culturas, de cores, de raças. Que país maravilhoso! E Deus lá de cima fala assim, observe o que eu mandei para vocês na área política, para representar vocês aí na Câmara e no Senado. Aí caiu a ficha. Senhor, a nossa comunicação está sendo perfeita. Eu estou identificando que o país é maravilhoso, mas a política tem que mudar. Nós temos que mudar a cabeça. E se a gente não conseguir mudar a cabeça dos políticos, nós temos que tirá-los, porque eles não estão nos representando de forma alguma. Então fica aqui o meu repúdio a esses 364 deputados federais que votaram na manutenção da prisão do Daniel Silveira. Não é do meu estado não, mas se eu tivesse votado nele, eu ia ficar mais indignado ainda, porque vocês tiraram um representante legal do povo, coisa que está garantido na Constituição Federal, e vocês, eu acho que vocês não leram o artigo 53, e também não conhece também de leis, porque não existe mandado de prisão em flagrante, entendeu? Pelo que eu ouço juristas falando, isso é natimorto. E outra coisa, existem ministros aí que quando a Lava Jato estava prendendo demais pessoas envolvidas em escândalos, principalmente da Petrobras, e estava mantendo um extenso tempo de prisão, né? E eles falavam, que prisão é essa? É uma prisão
preventiva ou já é uma condenação? E aí ele ia lá e dava logo um habeas corpus. Por que que esse pessoal que foi preso ainda não deram um habeas corpus? Porque pelo que eu ouvi falar de advogados, não existe processo, certo? É um processo que a mesma pessoa mandou investigar, mandou prender, está mantendo preso e provavelmente vai condenar. Vocês não estão vendo isso? É certo isso? As liberdades de expressão estão sendo vilipendiadas aqui no Brasil? Vocês não estão vendo que vocês são o representante do povo? Vocês são os únicos que podem mudar a história. Não sejam covardes. Vocês têm que fazer alguma coisa para isso mudar. Essas pessoas têm que ser libertas. Tem que ter um habeas corpus deles. O próprio Supremo Tribunal Federal tem que seguir à risca o que fizeram com vários presos da Lava Jato, que ficaram presos durante um longo tempo, que eles estavam indo contra. Não, isso não é permitido. Uma pessoa não pode ter uma prisão preventiva, que pode durar os 7 dias, estendido por mais 7, que ficam 15 dias, e depois tem gente que tem 6 meses, 1 ano preso. Negativo. Não pode ser isso não. Isso está errado. Então eu quero que vocês tenham o mesmo peso para as duas medidas. Nada mais justo. Nós não podemos ser cerceados desse direito, liberdade de expressão. Isso aqui é uma opinião minha. Entendeu? Então a própria população não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum. Vamos cobrar dos seus deputados e dos seus senadores. Liguem para os seus estados. Tem uma lista aí dos 364 que votaram a favor da prisão do Daniel Silveira, um deputado com prerrogativa. Se ele falou demais, existe os processos tipificados: calúnia, difamação, injúria, entendeu? É isso. Que ele pague uma indenização, vai ajudar vai fazer uma assistência, uma casa de caridade ou alguma coisa, mas ele não pode ser preso. Não pode ser preso. Entendeu? Principalmente os deputados federais de esquerda, apesar de que o centro e de direita também decepcionaram. O de esquerda fala muito de ditadura. Ditadura. AI-5 cerceou, prendeu, e agora vocês estão fazendo o AI-5 em cima de um deputado e dando direitos para que outros sejam penalizados através de um ato. É quase um AI-5, porque você vai ser preso porque você falou. Tem alguma coisa errada aí. E aí fica o desafio, vocês têm que resolver essa questão, porque provavelmente os seus eleitores estão de olho em vocês, certo? E existem muitas coisas. Se vocês forem à rua, se vocês forem procurar os seus eleitores nas suas redes sociais, vocês vão encontrar muita coisa que o povo não está satisfeito. Bandido é para estar preso, corrupto é para estar preso. Homem de bem, trabalhador, pessoa que sai sem máscara na rua, existem os seus direitos, não é para estar preso não. Não é para estar preso não. Nós temos que cobrar de vocês. Eu acho que vocês fazem vista grossa, ou vocês estão surdos, alguma coisa, ou vocês fazem de sonsos, entendeu? Porque, prisão em segunda instância, revogação da PEC da Bengala, tem muita gente velha já no STF, limitar o tempo de ministro do Supremo, para que eles não fiquem com ideologia, colocar em votação todos os pedidos de impeachment, todos, porque se existe
se existe processo de impeachment, ele tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado. Vocês estão aí para avaliar se vocês vão colocar para frente ou não, né? Nós temos que avaliar, vocês têm que avaliar os seus penduricários do legislativo. São muitos, incompatível com a condição de um país que está quase quebrado, que foi deixado quebrado, onde ele está tentando pegar um ar, mas está difícil devido a essa pandemia, né? Redução do custo da máquina pública, é muito dinheiro, Reforma política, vocês têm que fazer uma reforma política. Privatizações de estatais, meu filho. Vamos vender as estatais, essas estatais que foram entregues aí para o governo atual, dando um prejuízo de 60 bilhões e agora dando resultado positivo. A hora é agora de vender uma estatal que está dando lucro, entendeu? Reverter esse dinheiro em benefício à população, infraestrutura, certo? Saneamento, que já faz 30 anos que eu me conheço por gente, certo? Que eu vejo, político falando, vamos sanear, não sei o que. Meu filho, mais de 70% do Brasil não é saneado ainda, ou até mais, 80%. Isso não existe, já era para estar tudo saneado, não era para ter doença, cólera, essas doenças que existem onde os locais não estão saneados. A população era para estar bem, bem cuidada, essa população menos favorecida, essa população que sofre e está sofrendo cada vez mais, porque a maioria estão desempregadas. Um pai de família que no momento não está podendo nem trabalhar, entendeu? E vocês têm que fazer alguma coisa para se resolver isso, né? Tem que ter um projeto de lei de um recall de político. O político que não está fazendo o que prometeu na campanha, ele tem que ser trocado, como acontece nos Estados Unidos, vai acontecer com o prefeito ou governador de Nova York, se eu não me engano. Um recall tem que mudar. Se vocês não fazem o que prometeu, porque a gente vota naquilo que no seu projeto de governo, e o seu projeto de governo tem que ser cumprido na íntegra. Nós aqui temos que ver o resultado, e muitos de nós nem precisamos muito de certas coisas que vocês oferecem. Nós temos que pensar, nós temos que ter misericórdia aos mais pobres, os mais necessitados, os desempregados, as pessoas que estão na rua passando fome, família que ganha R$ 1.100 para 5 pessoas pagar aluguel, alimentação, transporte, não tem plano de saúde, aonde vocês têm um plano de saúde vitalício, certo? Aonde a pessoa não pode se proteger, não pode ter uma arma para proteger você e sua família, e vocês têm R$ 8.400 para dispor de segurança. Por que vocês têm direito de segurança e muitos não podem? Aqueles que querem ter uma arma em casa não podem ter porte de arma, entendeu? Então vocês têm que cumprir com o seu objetivo. E agora nós temos que ficar de olho. População, fiquem de olho em quem vocês votaram, nos seus senadores, nos seus deputados federais, principalmente, inclusive os vereadores, prefeitos e governadores, porque o que eles estão fazendo com a gente, eles estão querendo acabar com o país, e isso não é permitido. Nós não podemos permitir. Nós temos que ter mais amor ao nosso país, mais amor ao próximo, mais amor aos mais necessitados, entendeu? Porque quando nós cuidamos dos mais necessitados, automaticamente o mundo será melhor. É lógico que vão ter pessoas que vão querer
tirar proveito, isso daí não tem como evitar. Deus está vendo. E senhores deputados e deputados federais, os 364 que votaram, os 3 também que tiveram abstenção, esses são piores, porque não decidiram nem de um lado nem do outro, ficou em cima do muro. Esses também são os piores, certo? Então, uma hora vai existir a justiça da terra, que é o voto, o nosso voto sagrado, que eu acho até obrigatório, muito bom, porque agora a população está ficando mais atenta, mais ligada no comportamento e nas atitudes de vocês, certo? Agora tem uma outra coisa, tem Deus que está vendo tudo isso, e uma hora, a hora de vocês vai chegar, e Deus, como todo mundo sabe, diz na Bíblia, Deus é justo, Ele é misericordioso, mas é justo. Ele vai dar na medida o que vocês merecem. Se vocês não fizerem a parte de vocês, cuidem dos mais necessitados, que vocês estão fazendo a coisa certa, tá ok? Então fica aqui, vocês que assistiram o vídeo, se quiser dar o like aí dá, se não quiser não dá, eu agradeço. Se vocês assistiram aí o vídeo até o final, muito obrigado. Esse é o meu primeiro vídeo, sem técnica nenhuma, sem experiência nenhuma, mas foi uma maneira que eu encontrei para alcançar muita gente que está querendo desabafar de uma maneira até pior, né? Existe até um programa, existe um programa na televisão que eu achei muito interessante, né? O artista, ele vai se caracterizar de alguma coisa, de um repórter, de um taxista, etc. E aí ele vai perguntar o que você acha do fulano de tal, que é ele mesmo, né? Aí a pessoa vai e fala muito bem, e aí ele se emociona, ele fala, poxa vida, o pessoal sente isso de mim, caramba, eu quero fazer um desafio para vocês. Se caracteriza de alguma coisa, vão às ruas, inventem, façam alguma coisa, se coloque como um repórter, bota barba, cabelo, etc. E vão perguntar sobre vocês mesmo, para vocês verem qual é a resposta que vocês vão ter na rua. Agora não tirem a barba e não fazem o que os artistas fazem, não. Aí depois tira a caracterização e mostra quem você é, porque vocês vão estar correndo risco. Vão estar correndo risco. Porque a população, meu filho, não quer bem de vocês, não. Vocês não têm noção. O que eu ouço é um negócio absurdo. O que eu ouço e o que eu vejo em vídeos, eu não vou falar porque, vamos dizer assim, eu não quero ultrapassar o meu limite. Mas o que eu ouço da população, se vocês ouvirem, vocês pessoalmente, vocês vão ficar estarrecidos, vão ficar até com medo de sair na rua, né? Por isso que eu acho que vocês têm aí R$8.400 para segurança, né? Mas uma hora, essa segurança vocês não vão ter mais. Vocês não vão poder mais pegar voo, vocês não vão poder mais andar na rua, entendeu? Vocês não vão poder ir no supermercado, vocês vão ter uma vida comum, porque vocês não vão ser eleitos mais, pô. Então, pense nisso. O poder e o dinheiro, Deus já falou, dê poder e dinheiro ao ser humano, que vocês vão conhecer como eles são, qual é o comportamento deles, as atitudes. Faça isso, que vocês vão mudar, vocês vão mudar de ideia. E ainda há tempo, certo? Ainda há tempo de salvar o mandato do Daniel Silveira, que ele só fez o seguinte, falar o que ele acha. O que ele acha. Ele tem a prerrogativa de falar, de votar e os seus atos. Ele não é ladrão, não é estuprador, não assaltou banco, não fez nada disso.
não é corrupto até aonde eu sei, porque se fosse, ele já estaria preso, entre aspas, não é do grupo, estaria preso. Se for do grupo, provavelmente não estaria, porque eu já vi, sabemos que a maioria ou está livre, né? Ou está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, entendeu? Então, se atentem, políticos, se atentem, a chance vocês têm, porque o que vocês fizeram, vocês não leram ou foram muito cruéis. Eu vou pela segunda opção, vocês foram cruéis, porque o que vocês fizeram era para o Conselho de Ética fazer, porque não estava em questão as atitudes do Daniel Silveira, e sim o mandado de prisão em flagrante de um parlamentar que tem prerrogativa e não pode ser preso, que está na Constituição, segundo vários juristas que eu já ouvi falar, inclusive o Ives Granda. Daniel se excedeu, tudo bem, mas não era para acontecer isso. Então é isso aí, pessoal. Fica a dica, dê um like, compartilhe ou dê um dislike se vocês não gostaram. Não trata-se de ideologia, porque o bom é nós termos as diferenças, a ideologia de um ou de outro. O que vale é o debate, e o debate